E o meu amado, eu sou dele e ele é meu. Oh Jesus, o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que refresque o dia e caia as sombras. Volta, amado meu, fazede semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre os montes de Beté. Jesus está demonstrando o amor dele cada dia mais pela noiva dele, a igreja do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em João 3,16, o nosso versículo desse ano. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí nós vamos lá em João 4,23. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que os adorem, o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Jesus, eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, que não se faça a minha vontade, mas faça a sua vontade. E que a minha boca seja usada para falar as coisas que o Senhor quer, não as coisas que eu quero. Porque eu não sou nada, Senhor, eu sou apenas um instrumento da sua vontade. Amém? Pode continuar, povo de Deus. Nós estamos vendo uma manifestação muito grande da glória de Deus no nosso meio nesses dias. Pessoas estão sendo curadas de AIDS, câncer. Pessoas estão sendo ressuscitadas. Crê nisso, pastor? Porque Jesus falou que nós faríamos obras maiores que as dele. E você sabe o que é maior que ressuscitar um morto, pastor? Sabe? É ressuscitar um vivo, morto na fé. É muito mais difícil às vezes ressuscitar um vivo, um crente morto na fé, do que um morto no corpo. Porque você tem um livre-arbítrio. E eu quero te dizer, querido, o Senhor está manifestando a sua glória no meio do Brasil e do mundo. Nós somos um ministério que trabalhamos com adoração, mas o nosso foco é missões. Vocês têm uma liberdade, nós temos uma liberdade que nada pode nos tirar essa liberdade. Nós temos uma liberdade de expressão. Nós podemos cultuar o nosso Deus abertamente. Mas existem países onde você não pode abrir a boca sequer para falar o nome de Jesus. Eu estava conversando com uma pastora na China, uma missionária na China, perdão. Eles não podem mais, eu até falei para o senhor ontem, missionário, eles não podem mais falar essa palavra missionário. Eles têm que falar macarrão. Jesus, J, igreja, templo, Bíblia, grande livro. Porque se eles falarem alguma coisa que seja semelhante ou que se assemelhe à obra de Deus, são decapitados ou deportados. E nós muitas vezes temos parado e ficamos numa posição de conforto, de comodidade no nosso lugar. E eu te digo, o que vale mais a pena? Eu vou fazer uma pergunta, pastor, eu posso? Quantos aqui teriam coragem de entregar a sua vida lá naquela rua agora por Jesus? Levante sua mão. Por favor, levante sua mão, só os que têm coragem. Não levante sua mão para fazer média com ninguém. Amém. Na Indonésia, um homem, um missionário, saiu com uma camiseta escrito: Jesus é o meu rei e salvador e eu te amo. Pegaram ele, decapitaram a cabeça dele e pregaram num pau. Pois eu te digo que o Brasil ainda não está passando por um avivamento, pastor. Porque o povo brasileiro ainda tem se acovardado perante o Senhor. E eu sei que tem pessoas aqui, eu falo porque o meu espírito testifica em mim, que estão rindo do que eu estou falando. Mas cuidado, querido, porque a mão de Deus pode pesar sobre você até o final desse culto. Não caçoe e não ri de profetas do Senhor. Homens de Deus têm dado a vida no campo missionário, como o seu pastor. Você acha que é fácil levantar uma igreja? Não é. E ele não pode levantar uma igreja, mas o Senhor pode usar a vida dele. Mas ele precisa de vocês. Eu estava agora ministrando no Acre, há cerca de 3 semanas atrás. E eu fui pregar numa cidade chamada Sena Madureira, que fica na divisa com o Peru. A atmosfera de satanismo naquela cidade é muito grande. Uma cidade onde tem muita igreja, mas uma cidade que está perdida nas drogas, perdida na prostituição infantil.
mas a luz do Senhor Jesus tem brilhado naquele lugar também, onde pessoas têm ido, levado a palavra de Deus. Eu trabalhava numa multinacional, eu ganhava R$2.500 por mês. Eu aceitei o chamado de Jesus. Eu tinha um carro, eu não tenho mais carro. Você, nossa, mas o cara vai ser abençoado. Não, não. Quantos aqui já andaram de avião? Eu nunca tinha andado de avião. E depois que eu fui trabalhar para Deus, eu já fiz 8 viagens aéreas esse ano. Já conheci o Rio de Janeiro, São Paulo, Acre, Mato Grosso do Sul, onde eu moro, mas eu não tinha empregado em lugar nenhum, sem ser Três Lagoas, e o Paraná. Isso é o poder de Deus. Deus pode nos levar muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos. Eu estava na casa do Júlio e da esposa. Nós onde fomos recebidos como verdadeiros príncipes do Senhor naquele lugar. Mas eu te digo, implica em que você dê o que o Senhor quer e não o que você quer. Eu te digo, religião não é de Deus. Eu não creio que religião é de Deus. O senhor crê nisso? Nós não estamos pregando placa. Nós estamos pregando Jesus, o Rei dos Reis. Aquele que veio ao mundo, que pregou. Ele não andou de avião, ele não andou de carro, ele não andou disso ou daquilo. Ele pregou por 3 anos no seu ministério, com a mesma sandália, com as mesmas pessoas. Não tinha som, não tinha equipamento de música, não tinha equipe de música, não cobrava. E o que nós temos visto hoje no Brasil são pessoas fazendo da obra de Deus um comércio. E Jesus disse o quê? Vocês estão fazendo a casa de meu pai casa de oração, casa de comércio. Mas esta igreja é um exemplo de que aqui não existe comércio. Meu querido, eu quero te dizer, você tem que ficar firmado na fé, porque como eu li, o Senhor está apaixonado pela noiva, e Ele te chama, noiva minha, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Vem para onde? Para os braços do Pai. Será? Quantos aqui já sofreram algum acidente? Dói, não dói? Quantos aqui eram do mundo, estavam no pecado, e o Senhor Jesus foi lá e retirou você da lama do pecado? Levante a sua mão no nome de Jesus, bem alto para que todos vejam. E sabe por que muitas vezes você, quando é novo convertido, você fica com aquela frescura? Ai, mas eu estou com algumas feridas. Mas você está mesmo, meu filho, porque você estava no pecado, na boca do diabo. Jesus foi lá e te tirou. Então fica algumas cicatrizes, mas eu quero te dizer que o sangue de Jesus te lavou. Eu sei que você pode pensar assim: ah, eu já escutei muito isso aí, eu já escutei tudo. Mas se escutou, por que não colocou em prática? Por quê? Até quanto que a igreja do Senhor vai aceitar essas barbaridades que estão falando dos evangélicos? Nós estamos sendo muitas vezes pisados pela Rede Globo, e nós continuamos lá vendo aquela programação, porque não temos escolha. Temos. Quantos aqui têm ido, lido a palavra de Deus? Quantos têm jejuado? Quantos aqui têm orado pelo menos 1 hora por dia? 1 hora por semana? Você tem que orar mais de 1 hora por semana, não é possível, porque você vem no culto no domingo. Meu filho, eu quero te dizer, a palavra de Deus fala o que, pastor, em Efésios 6? Vamos nos revestir da armadura de Deus. É isso, pastor? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Orando, jejuando, buscando, pagando um preço. Você não tem um monte para ir? Entre no seu quarto e vá orar. Busque a face de Deus. Não fique se acovardando. Existem pessoas nesse lugar aqui que não tem o que comer, não tem o que vestir. E você às vezes tem tudo, e você tem sido muitas vezes um fominha que pega a bênção de Deus só para você. O Senhor Jesus tem colocado nos nossos corações que nós ajudemos missões. Mas o pastor falou ontem uma coisa, e o Júlio também. Por que nós podemos ajudar missões só lá fora, sendo que aqui na nossa cidade tem um monte de gente precisando da palavra de Deus, precisando da palavra de Deus, precisando de comida, precisando de roupa.